interessante. As árvores podem se comunicar umas com as outras através de uma rede subterrânea de fungos. Esse fenômeno é conhecido como World Wide Web. Os fungos micorrízicos formam conexões com as raízes das árvores, permitindo a troca de nutrientes, água e até sinais de alerta. Por exemplo, quando uma árvore é atacada por insetos, ela pode enviar sinais químicos através dessa rede para alertar outras árvores próximas, que começam a produzir substâncias de defesa. É um exemplo fascinante de cooperação na natureza. A World Wide Web é uma rede subterrânea formada por fungos micorrízicos, que estabelecem uma relação simbiótica com as plantas. Esses fungos se conectam às raízes das árvores e outros vegetais, formando uma vasta rede de filamentos chamada micélio. Aqui estão mais alguns detalhes fascinantes sobre como essa rede funciona. 1. Troca de nutrientes e recursos. As árvores maiores e mais antigas, chamadas de árvores-mãe, podem compartilhar nutrientes com árvores menores ou plantas jovens, ajudando-as a crescer em solos pobres. Espécies diferentes de árvores podem estar conectadas pela mesma rede de fungos, permitindo que elas compartilhem recursos, mesmo que sejam de espécies distintas. 2. Comunicação e altruísmo. Quando uma árvore sofre algum tipo de ataque, como pragas ou doenças, ela pode enviar sinais químicos pela rede, ativando os mecanismos de defesa nas árvores vizinhas. Árvores em ambientes estressantes, pouca luz, seca ou solo pobre, podem receber ajuda de plantas vizinhas por meio dessa rede. 3. Fungos como mediadores. Os fungos não atuam de graça. Eles recebem carboidratos produzidos pelas árvores durante a fotossíntese, em troca de oferecer nutrientes essenciais, como fósforo e nitrogênio, que absorvem do solo. 4. Impacto na biodiversidade. Essas redes são essenciais para a saúde da floresta. Quando uma árvore é cortada ou morre, isso pode desestabilizar a rede, afetando várias outras plantas conectadas. 5. Ciência e descobertas recentes. Pesquisas lideradas por Suzanne Simard, uma ecologista florestal, mostraram que as florestas não são apenas coleções de árvores isoladas, mas sim comunidades interconectadas. Seu trabalho destacou a importância das árvores-mãe e da World Wide Web na manutenção da vida vegetal. Esse fenômeno ressalta a complexidade e a interdependência do mundo natural, nos mostrando que até mesmo as árvores têm formas sofisticadas de interação e cooperação. Olá, beleza, doceirais, você já ouviu falar do café Copilo Vac? Ele é considerado o café mais caro do mundo, e não é difícil entender o motivo. Esse café é produzido a partir dos grãos excretados pela civeta, um animal que vive na Indonésia. O café mais caro do mundo é conhecido como Copilo Vac ou café de civeta. Originário das ilhas da Indonésia, especialmente Sumatra, Java, Bali e Sulawesi, o Copilo Vac é famoso tanto pelo seu método único de produção quanto pelo seu sabor distinto e preço elevado. O processo de produção do Copilo Vac é bastante peculiar e começa com as civetas, pequenos mamíferos também conhecidos como gatos de algalha. As civetas têm um olfato aguçado e são capazes de selecionar e consumir os melhores frutos de café, escolhendo os mais maduros e saborosos. Após a ingestão, os grãos de café passam pelo sistema digestivo das civetas. Durante esse processo, as enzimas no estômago do animal quebram algumas proteínas que contribuem para a acidez do café, resultando em um grão que produz uma bebida menos amarga e mais suave. Os grãos são excretados pelas civetas e recolhidos manualmente pelos trabalhadores. A coleta dos grãos das fezes das civetas é um trabalho minucioso e laborioso, que envolve a lavagem e a secagem dos grãos antes de serem torrados e preparados para a venda.
Este método singular de produção contribui significativamente para o alto custo do copiluvac, que pode alcançar preços exorbitantes, chegando a centenas de dólares por quilo. Além do processo meticuloso de coleta e preparo, a raridade do copiluvac também influencia seu preço. A quantidade de grãos de café que pode ser produzida anualmente é limitada, dado que depende da digestão natural das civetas. Essa limitação na oferta, aliada à crescente demanda por experiências gastronômicas exclusivas, faz com que o copiluvac seja um item de luxo apreciado por conhecedores de café ao redor do mundo. Contudo, é importante mencionar que a produção de copiluvac tem sido alvo de críticas e controvérsias, especialmente em relação ao bem-estar animal. Em muitos casos, as civetas são mantidas em cativeiro e alimentadas exclusivamente com frutos de café, o que levanta preocupações éticas e sobre a qualidade de vida dos animais. Como resposta, alguns produtores estão se esforçando para garantir práticas mais sustentáveis e éticas, promovendo a colheita de grãos de civetas selvagens em vez de criadas em cativeiro. Em resumo, o copiluvac é valorizado tanto pelo seu sabor único quanto pelo processo de produção incomum, o que o torna o café mais caro do mundo. No entanto, ao apreciar essa iguaria, é crucial considerar as implicações éticas e apoiar produtores que seguem práticas sustentáveis e responsáveis. Nesse atual momento, o café copiluvac torrado e moído. Embalagem de 1 kg está por 240. Mas isso em dólar tá ok. Convertendo para a moeda brasileira está R$ 1.246 brasileiro. Isso e o MS dos café caros podendo existir mais caro ainda. E aí, gostaram? Vocês sabia? Quanto a mim, prefiro o tradicional mesmo, esse não experimento nem me dando de graça. Curta, compartilhe para seu amigo saber também. Até próximo vídeo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são micro-organismos invertebrados pertencentes ao filo tardigrada. Eles são conhecidos por sua incrível resistência e capacidade de sobreviver em condições extremas. Características gerais. Tamanho: os tardígrados são minúsculos, medindo entre 0,3 e 0,5 mm de comprimento. Aparência: eles possuem um corpo segmentado com 8 patas, cada uma terminando em pequenas garras ou discos adesivos. Estrutura corporal: o corpo dos tardígrados é coberto por uma cutícula, que é periodicamente trocada durante o crescimento. Habitat. Distribuição: tardígrados são encontrados em quase todos os ambientes do planeta, desde os oceanos profundos até as montanhas mais altas, incluindo ambientes extremos como desertos e geleiras. Habitat comum: eles são frequentemente encontrados em musgos, líquens, solos, folhas e detritos marinhos. Resistência: os tardígrados são famosos por sua capacidade de sobreviver a condições extremamente adversas, tais como temperaturas extremas. Podem sobreviver a temperaturas que variam de menos 272 graus Celsius a 150 graus Celsius. Pressão extrema: suportam pressões intensas, incluindo a pressão profunda do oceano e a pressão do vácuo do espaço. Radiação: tardígrados podem resistir a níveis elevados de radiação, que seriam letais para a maioria das outras formas de vida. Desidratação: eles podem entrar em um estado de criptobiose, desidratando-se completamente e depois revivendo quando a água se torna disponível novamente. Anóxia: são capazes de sobreviver em ambientes sem oxigênio. Reprodução: reprodução sexuada e assexuada. Tardígrados podem se reproduzir tanto sexualmente quanto assexuadamente. Partenogênese. Ovos: os ovos dos tardígrados são altamente resistentes e podem sobreviver em condições extremas até eclodirem. Alimentação. Dieta: a dieta dos tardígrados varia, mas geralmente inclui fluidos de células vegetais, algas, líquens e, em alguns casos, pequenos invertebrados. Método de alimentação:
Eles possuem uma estrutura bucal chamada estilete, que usam para perfurar as células de suas presas e sugar os conteúdos. Estudos científicos. Pesquisa espacial. Tardígrados têm sido enviados ao espaço para estudar sua resistência ao vácuo e à radiação espacial. Genética e biotecnologia. A pesquisa sobre os genes dos tardígrados tem fornecido insights sobre os mecanismos de resistência ao estresse, com potenciais aplicações na biotecnologia e na medicina. Curiosidades. Primeira descrição. Os tardígrados foram descritos pela primeira vez em 1773 pelo zoólogo alemão Johann August Ephraim Boese. Nome científico. O nome é tardigrada e deriva do latim e significa andador lento. Os tardígrados continuam a fascinar cientistas e entusiastas por sua capacidade de sobreviver nas condições mais inóspitas, representando um dos exemplos mais extremos de resistência biológica conhecidos.